Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, que provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. O mundo inteiro com seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras, inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder, pelo Espírito de santidade, que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós
todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Uma virgem conceberá, uma virgem conceberá, e um filho à luz dará, e um filho a nos dará. Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco, Emmanuel. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo abandoná-la, denunciá-la, resolveu assim então abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação. Bem, queridos irmãos e irmãs, quem está em pé chegando, ainda tem alguns lugares aqui mais por perto, viu, gente? Também as galerias estão abertas e lá tem assentos, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Bem, neste quarto domingo do Advento, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. Aqui nós encontramos, meus irmãos, no testemunho de José, alguns elementos importantes para a nossa vida espiritual. Primeiramente, que aprendemos com o que José demonstrou ter de limite no início do texto. José, não aprendendo a fazer a leitura certa naquele momento, ou seja, não compreendendo, não entendendo, se equivocando, portanto, ele pensa deixar Maria em segredo, porque acreditava que Maria estava grávida de um homem, e ele não tendo nenhum envolvimento sexual com Maria, ele sabia: esse filho não pode ser meu. E aqui está o equívoco de José no primeiro momento, meus irmãos, e primeiro aprendizado para todos nós. Quando nós entendemos mal, quando nós vemos mal, ouvimos mal, pensamos mal, o que vem depois são equívocos, são erros. Então José, quando pensava em cometer um erro, o maior da sua vida, que era deixar Maria, pensando que ela estava então grávida de um homem, José vai fazer pausa. José dorme, e no sonho o anjo do Senhor, Gabriel, o mesmo que anunciou a Maria, vai agora ajudar Maria, a ajudar José a não cometer o maior erro da sua vida. Primeiro aprendizado que nós temos aqui então com José:
Primeiro, se nós não fazemos pausa para pensar melhor, se diante do que vemos, ouvimos, achamos que entendemos, não fizemos pausas para discernirmos melhor, o que vem daí são desastres. E aqui me permita um exemplo muito concreto assim. Nós vivemos num tempo na sociedade atual e a igreja está dentro dessa sociedade, embora ela trabalhe e busque viver, na contramão do que a sociedade nos impõe como valor, que muitas vezes é contrário ao Evangelho. Nós então hoje vivemos, talvez nos últimos anos, um dos sintomas sociais que está dentro da comunidade de fé da Igreja Católica, como das outras igrejas também, muito perigoso, que é o aumento do julgamento às pessoas. Eu, do alto dos meus 52 anos, nunca percebi tanta cultura do julgamento, assim, uma coisa que vemos aí que nos estarrece, que nos assusta. E aí você vai para uma rede social lá, de repente, quando vê uma pessoa anônima que ninguém sabe quem é, que nem conhece quem está postando nada, vai lá e deixa um julgamento, E aí dali o que segue em diante é ofensa, é agressão, enfim, cada coisa pior do que a mensagem anterior. Vamos para os grupos também de trabalhos, de família, Julgamento, julgamento, julgamento. Ou seja, nós estamos cada vez mais, quem se entrega à cultura do julgamento, da acusação, do apontar o dedo para os outros, nós estamos cada vez mais distante do Evangelho. Porque vocês mesmos e eu vamos rezar antes da comunhão: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, ou seja, na minha vida. Não é por dignidade, mas Senhor, dize uma só palavra e eu serei salvo. O que a gente está dizendo a Deus na liturgia antes de comungar? Senhor, não olhe para o meu pecado, não me julgue, porque eu não mereço, mas é por graça que eu posso receber essa Eucaristia, é por pura bondade vossa. E aí quando a gente vai para a vida cotidiana, quando a gente vai para os meios onde frequentamos, a gente faz tudo o contrário que a gente acabou de rezar, percebe? Como que a cultura do julgamento está cegando muita gente, como que a cultura do julgamento, onde eu costumo dizer que deve ter alguns magistrados, advogados de plantão, doutora Simone, como a gente vê aí, acho que os advogados podiam até ajudar a gente a aprofundar um pouco essa minha tese, assim. Hoje, nessa cultura extremada do julgamento, a pessoa é aquela que, nos seus termos corretos do direito, mas a pessoa é aquela que faz a denúncia, notícia crimes, ela é a que julga, ela é a que dá a sentença, ela é tudo. Ou seja, ela é uma déspota, um déspota. Porque até na justiça humana, embora seja falha também, ela tem todos os estágios dos direitos ali, acusação, defesa e por aí vai. Mas na cultura do julgamento, não tem nem a instância humana, que ainda que seja falha, ela é mais justa do que a nossa. Então, meus irmãos, vamos pedir uma graça a São José, a graça de Deus tirar de nós esse verme, esse veneno, esse vírus da cultura do julgamento, até porque você e eu, nós não somos merecedores, da bondade de Deus, e o que a gente pede é que Deus não nos julgue como merecemos nas nossas ações, as nossas atitudes. Então nós não podemos pedir para Deus um olhar e querer para o outro um outro olhar, o do julgamento. E uma dica também de saúde mental, viu gente? Pelo amor de Deus, quem quer ter paz, não invista na cultura do eu tenho razão, eu sei o que eu estou falando, porque dos desdobramentos da cultura do julgamento também vive disso, É a lógica e ilógica do eu estou certo, eu sei o que eu estou falando e vocês não sabem nada. Já pensou um padre com essa postura? Que coisa horrorosa. Mas tem fiel que é assim na igreja, Inclusive, assim, nós vivemos dias que cada vez mais jovens têm menos interesse por ser padre, porque todo mundo julga no direito de julgar a igreja, o papa, o cardeal, o bispo, o padre. Já pensou se o padre começasse a julgar assim: você é bolsonarista, você é lulista, você é comunista, você... Já pensou que coisa horrorosa, gente? Mas vocês, se não tomarem cuidado, pode correr o risco de estar vivendo assim, julgando o direito, Então o que eu proponho como cristão? Nem o padre, nem os fiéis. Vamos nos livrar desse mal maldito, é até redundante, mal maldito,
Vamos pedir a Deus que nos livre desse mal, porque Ele está fazendo mal não só padres fiéis não, meus irmãos. Ele está fazendo mal a seu esposo, a sua esposa, ao seu filho, a sua filha, a seu genro, a sua nora, ao seu irmão, a sua irmã, o seu primo, o seu colega de trabalho, porque a cultura do julgamento, nela só tem lugar para matar moralmente, para matar psicologicamente, para matar espiritualmente, né? Então, nós temos que voltar a Jesus Cristo nesse sentido e pedir ao Senhor: Senhor, me tire esse vírus do julgamento, né? Dessa lógica ilógica da sociedade atual que muitas vezes está dentro das nossas vidas, e acho que as redes sociais, os meios virtuais, as telas, os touches da vida promovem muito isso. E eu costumo dizer o seguinte: entre querer ter razão e amar, coloque isso dentro de casa, no casamento, tem certeza que você vai ficar mais feliz. Entre querer ter razão e amar, escolha amar. Entre achar, acreditar que está certo, piamente certo, e você perdoar, ter compaixão, misericórdia, escolha esse último caminho. Porque pela lógica da sua justiça, se você for injusto, você poderá ter causado um mal terrível. Mas pela lógica da misericórdia, do amor e da compaixão, eu costumo usar muito essa regrinha do ponto de vista da confissão, da orientação às pessoas, quando eu não falo em meu nome, mas em nome da igreja. Entre a dúvida da justiça, da lei na igreja e da misericórdia, não tenha dúvida que eu abraço o caminho da misericórdia. Porque no caminho da misericórdia, meus irmãos, se alguém usou de má fé, aquela ideia assim, fica muito fácil, né? Nada é pecado, não sei o que, é a lógica de quem acusa, de quem julga, né? Agora isso na igreja, se eu cometer um erro pelo excesso de misericórdia, é o outro que vai se haver com Deus. E já que eu não tenho direito, jamais vou poder julgar o irmão, como Jesus nos ensina, né? Que nós não temos esse direito, ele é de Deus, então não cabe a mim. Mas se eu usar da lei severa, em nome da lei eu aplicá-la a um irmão, uma irmã, eu posso ter marcado para sempre, de forma destrutiva, a vida espiritual e a vida humana dessa pessoa. É o tal do que a gente chama na psicologia de trauma, né? Trauma religioso ou social. Então, por isso eu insisto tanto, se é para a gente acreditar na força do nascimento de Jesus, vamos nascer de novo. Vamos combinar assim? Vamos fazer o que Jesus propõe para Nicodemos, vamos nascer de novo e abrirmos mão das ferramentas de guerra, lá do primeiro domingo do Advento de Isaías. Deixai as armas de guerra e transformai-as em instrumentos de arado, de cultivar a terra. O que o Senhor estava nos orientando ali com o profeta? Vamos deixar o que a gente está usando para matar e vamos usar para cultivar a vida. E aqui cairia muito bem, acho que lá no primeiro domingo eu falei muito disso, né? Vamos tirar as armas de guerra, de julgamentos, e vamos transformá-las em instrumentos de cultivo da vida, porque assim a vida acontece, a família fica melhor, o ambiente de trabalho e até dentro da igreja, né? De repente vai ter até mais vocação, né? Porque os jovens estão com medo, né? De vir aqui para frente, de pregar, ou fica querendo agradar A ou B, ou fica querendo se omitir isso ou aquilo, porque para falar o que a palavra de Deus nos inspira, a gente tem que mostrar a cara, né? Eu sei que às vezes até alguns saem acusando o padre, já me acusaram de cada coisa aqui, só de falar contra a violência, contra, sei lá, né, o que eu estou falando aqui agora. E aí eu sempre insisto, olha, um padre, se ele se sustenta da palavra de Deus, ele não deve nem perseguir ninguém, e nem tanto julgar ninguém, e nem tanto também agradar. Então, um bom padre, não que eu seja bom, eu me esforço para ser, eu quero ser, a gente não está aqui para ficar querendo agradar as consciências dos outros, e também nem para ficar sendo omisso, até porque a nossa omissão na palavra, ela gera muitas vezes a perpetuação do sofrimento de vocês, né? Mas eu tenho certeza, se o padre puxa a orelha e fala, como você pode querer ser católico e não querer perdoar o irmão? Vai te dar força e coragem para você perdoar lá dentro de casa, não vai? Vai te animar no trabalho para você não ficar querendo ter razão, mas para você querer ter paz. Então olha a importância da palavra de Deus nos tocar, né? E portanto, se ela é de Deus, ela não é minha. Então nesse aspecto do Natal de Jesus,
vamos investir na cultura do amor, da paz. Se tem uma das mensagens lindas que o Natal traz, é o príncipe da paz. Onde tem julgamento não pode ter paz. Onde tem acusação no matrimônio, na família, no trabalho, nas redes sociais, dentro da igreja, não podemos ter paz. Portanto, nós somos uma família. E como família, temos que aprender a nos amar e a nos respeitar, independente das visões políticas. E eu dei aqueles 2 exemplos que alguns até arrepiam, né? Ou de um lado ou de outro, porque é para arrepiar mesmo e a gente sair incomodado, gente. Extremismo não leva nada a lugar algum. Aliás, leva para a morte. Olha o horror do antissemitismo lá em Sydney nesses últimos dias. Como alguém tocado por um extremismo pode achar no direito de matar alguém? É um mundo surreal isso. Então, podemos não ter coragem de matar com as armas, mas matamos com o julgamento, com a língua, com as palavras, com as atitudes, né, de indiferença, né, de colocar as pessoas na geladeira. E com isso, a gente vê tanto sofrimento nos convívios familiares. Então, sim, que a palavra de Deus nos faça estremecer, para que nós restauremos o amor, o respeito, e não os excessos, os extremos, e não só políticos, ideológicos, mas de qualquer natureza. O extremismo não combina com o Evangelho de Jesus Cristo. Aliás, Jesus foi morto por extremismos, né? Inclusive pelos mais religiosos. Eu brinco que se Jesus viesse hoje, se nós fôssemos o cristianismo, né, no lugar do judaísmo, não tenha dúvida de que dentre nós alguns estariam gritando para crucificar Jesus. Credo, Padre Marcelo, que absurdo. Não, absurdo foi, na época, o padre, a freira, o bispo, o católico de missa diária, que eram os fariseus, os doutores da lei, ou seja, os mais religiosos do templo, e que condenaram Jesus à morte junto do poder político e econômico do seu tempo. Jesus não foi morto pela outra religião. Jesus não foi condenado por quem não acreditava em Deus. Jesus foi condenado pelos seus. Por isso, se é para atualizar a palavra de Deus, eu mesmo morro de medo de continuar matando Jesus. Morro de medo de continuar com a minha omissão, lavar as mãozinhas como Pilatos, que admirava Jesus lá, que respeitava, que nem concordava, mas porque não queria perder o poder, queria agradar, ele acabou com a sua omissão, decretando a morte de um inocente, e um inocente enviado por Deus. Então, meus irmãos, as perguntas nos mantêm vigilantes. A palavra que nos questiona nos mantém acesos e despertos. Para quê? Para nos auto-julgarmos, para nos auto-analisarmos e pensarmos: Padre Marcelo, euzinho aqui, quando eu estou ali naquele confessionário, eu estou prestando o melhor serviço a todos que vão ali, até quem eu sei que está falando mal de mim. Hoje, graças a Deus, ninguém fala mais mal, porque eu não sou pároco, né? Mas quando eu era pároco, eu sabia. Às vezes, gente que estava aqui servindo na missa, falando mal do padre, criticando, que está parecendo aquele líder espiritual da igreja tal, que só pede dinheiro para o restauro, e depois estava lá confessando. Já pensou se eu fosse tratar da mesma forma? Eu não poderia nunca ser padre. Então, quando eu estou ali, eu tenho que acolher a todos, e até aqueles que me custam mais, conto até 10 para acolher melhor. Então, se alguém tem uma coisa contra mim, como eu não sei, mas se soubesse, tenha certeza que o meu melhor vai para aquele que não é tão empático a mim, porque eu entendo que é assim que a gente evolui, com quem nos custa mais, na família, no trabalho, na igreja, na sociedade, o nosso melhor, a nossa excelência, porque é assim que a gente fica mais humilde. É assim que a gente domina os impulsos, os instintos, as nossas selvagerias. É assim que a gente parece mais com Jesus, aquele que deu a outra face, quando deveria, na lógica puramente humana, devolver o que recebeu. Por isso, meus irmãos, que no Natal de Jesus, a gente peça essa graça, antes de ir embora, passe ali, né, nesse último domingo do Advento, e contemplando aquela cena tão linda que está montada ali no início, alguns passam distraídos, e naquele lugar vazio que está gerando a chegada do menino Deus, o lugar do coxo, né, sem o menino, para dizer que nós estamos esperando o Senhor chegar. Peça que Ele regenere
nos seus vazios, o melhor que você ainda não alcançou. Perdoar mais a quem lhe custa, né? Ser uma pessoa mais amável com quem você é mais hostil, ser uma pessoa mais tolerante com os intolerantes, ser uma pessoa mais caridosa com as crianças, os idosos, os enfermos da sua casa, uma pessoa menos materialista e mais solidária. Peça a Deus o que lhe falta, arrumando a sua casa interior, para que o menino Deus encontre morada, para que ao contrário nós não estejamos iguais também às casas, às famílias de Belém, fazendo festa de portas fechadas e continuando escutando que não há lugar para ele nascer entre nós. E como que a gente faz isso? A gente faz isso quando a gente ignora o espírito do Natal e se entrega a outras versões de Natal. Então talvez aqui dentre vocês, se vocês não mantiverem a vigilância, alguns vão estar muito ocupados na noite de Natal para vir rezar o nascimento de Jesus na missa. Ou pior, até no dia 25, não vai ter tempo também para vir rezar o nascimento de Jesus, não, porque está com a casa cheia, né? Tem muita gente, tem muita festa, tem muito trabalho. Eu falo, disse isso na missa das 8h30 que eu presidi, que é como se você pegasse, eu falei de mim, né? Então eu falei assim, é como se eu pegasse há 2 anos atrás a minha mãe, que celebrava os 80 anos, e fizéssemos aquela grande festa, a minha família lá em Maiaçu reuniu mais de 300 pessoas, e colocasse a minha mãe congelada num freezer e fôssemos fazer a festa dela. O Natal sem Jesus, sem rezar, sem celebrar, um dos domingos, dos dias mais sagrados, o dia do Senhor do Natal mais sagrado, e a gente pusesse o menino Jesus no freezer e ficasse celebrando a festa dele sem ele. Aí depois a gente pegasse lá e colocasse de volta na nossa vida, né? Então brincar, imagina eu congelando a minha mãe nos 80 anos dela e depois da festa trazendo a minha mãe de volta para a família. Quer dizer, algo até assustador, né? Mórbido, né? Mas pensando metaforicamente assim, congelar as pessoas e celebrar sem elas o dom da vida delas. É o que a gente faz no Natal de Jesus, sem essa riqueza maravilhosa que é celebrarmos o dia do Senhor, que é celebrarmos o Natal. Então inclua na sua casa a celebração do Natal. Parece óbvio o que eu estou falando, mas às vezes a gente erra no óbvio, né? Então, se na sua família o povo não é muito católico, organize, convide, faça bonitinho tudo. Lá o pernil, ou o frango assado, ou o chester, prepare a sua ceia, mas fale, olha gente, vamos celebrar, vamos começar a nossa ceia pela missa das 18 horas, lá na Boa Viagem. Ou então, se não vai ter a ceia de Natal, vai ser o almoço, vamos celebrar às 20 horas, né, que é a segunda missa, para dizer que aqui tem 2 opções, e depois a gente abre um vinho, né, come um aperitivo e vai dormir, se não faz ceia, e no dia 25 aí faz a festa. Mas se alguém não vai, não é deselegante, não é sem educação você dizer, olha, fiquem, eu estou indo começar a celebrar a festa. É assim que a gente tem que ter, meus irmãos, atitude, convicção e defender aquilo que é inegociável a nossa vida cristã. Como é inegociável a paz, como é inegociável o perdão, como é inegociável a misericórdia, como é inegociável celebrar o Natal do Senhor. E por fim, para terminarmos a riqueza dessa liturgia, já que é o 4º domingo do Advento, e daqui 4 dias já vai ser Natal, aprendamos então de José essa grande lição de fazer pausa, de deixar Deus trabalhar em nós o que nos falta, porque humanamente falando, nós vamos continuar julgando, nós vamos continuar materialistas, egoístas, rancorosos. Humanamente falando, nós vamos continuar dando o Deus levou, mas nós acreditamos que com a graça de Deus, com o Deus que é conosco, Emanuel, nós jamais poderemos fazer isso sem Deus. Então, não queiram um Natal sem Deus, uma vez que Deus escolheu ser conosco. É o sentido da palavra, Emanuel. Deus está conosco. E se Deus, sendo Deus, não quis abrir mão desse desejo maior dele para nós e conosco, não queiramos um cristianismo sem Cristo. Não queiramos um cristianismo, portanto, sem amar, sem perdoar
sem ser compassivo, bondoso, gentil, educado, tolerante, respeitoso, solidário, enfim, os valores da outra face que Jesus nos pede para dar às pessoas. E que nesse Natal, então, ele encontra uma casa generosa, de paz, de amor, de concórdia, de oração, de vivência do Natal do Senhor, onde o Natal é pura gratuidade de Deus que nos ama mesmo sem merecermos. No instante de silêncio, deixemos que essa palavra continue trabalhando em nossa casa interior aquilo que ainda nos falta para de fato celebrarmos esse tempo que se aproxima. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Com fé, esperança e amor, contemplando o caminho da luz que vai se completando, faça a sua profissão de fé para viver o que o Senhor lhe inspira nessa Eucaristia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nos aproximando do Natal, elevemos a Deus as nossas preces. E em cada oração nós rezaremos juntos: vinde, Senhor, salvar o vosso povo. Vinde, Senhor, salvar o vosso povo. Pela Igreja, para que, a exemplo de São José, saiba acolher com fé e obediência os desígnios de Deus e anunciá-los com coragem ao mundo, rezemos ao Senhor. Vinde, Senhor, salvar o vosso povo. Pelos governantes e responsáveis pelas nações, para que hajam com justiça, sensibilidade e compromisso com a vida, rezemos ao Senhor. Vinde, Senhor, salvar o vosso povo. Pelas famílias, para que sejam espaço de acolhida, diálogo, perdão e confiança na ação de Deus, mesmo diante das dificuldades, rezemos ao Senhor. Vinde, Senhor, salvar o vosso povo. Pelos jovens, para que encontrem em Jesus o sentido para suas vidas, força nas dificuldades e esperança para construir um mundo mais justo e fraterno, rezemos ao Senhor. Vinde, Senhor, salvar o vosso povo. Para todos nós aqui reunidos, para que, neste último domingo do Advento, preparemos o coração com fé sincera e disponibilidade para acolher o Senhor que vem. Rezemos ao Senhor. Vinde, Senhor, salvar o vosso povo. Vinde, Senhor, em nosso coração e nos livrai
é de tudo aquilo que nos dificulta na vida cristã, de colocarmos em prática o verdadeiro espírito natalino do Verbo encarnado, do Filho de Deus. Por isso nós vos pedimos. Vinde, Senhor, salvar o vosso povo. Para que nas nossas famílias reine o espírito natalino de Jesus e no nosso trabalho, na sociedade como um todo e na igreja, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, salvar o vosso povo. No instante de silêncio, também dirija a Deus a sua prece, a partir do que a palavra de Deus hoje lhe tocou. Por esta sua oração, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, salvar o vosso povo. É o que vos pedimos por Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.